Olá, meu nome é Roberto, esse é o Primeiro Contato, e hoje eu vou falar sobre o novo filme do Bong Joon-ho, Mickey 17. Esse é um projeto que sofreu bastante atraso, ele teve algumas mudanças ali de produção. Eu não sei exatamente tudo pelo qual ele passou, mas com certeza tiveram reescritas e também algumas mudanças, porque esse é um filme do Bong Joon-ho nos Estados Unidos. Provavelmente a maioria das pessoas reconhece ele por ser o diretor de Parasita, que é um filme sul-coreano, mas o Bong Joon-ho já é conhecido por dividir a filmografia dele entre produções da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. E dá pra perceber que, dependendo da localização, ele vai tratar o material com uma sensibilidade específica. Enquanto na Coreia do Sul, além do Parasita, ele tem filmes como Memórias de Assassinato ou Mother, que são obras focadas geralmente num drama familiar, então ele constrói isso com muito mais cuidado e mais delicadeza, enquanto nos Estados Unidos ele geralmente trabalha narrativas de gênero. Então os filmes dele, como Snowpiercer e Okja, são dois filmes de gênero, o primeiro sendo ficção científica e o outro uma aventura meio absurda de fantasia, que eu não sei explicar muito bem, mas é um filme que é uma mescla de gêneros. Depois dele ganhar o Oscar com Parasita, todo mundo se perguntou qual seria o próximo projeto do Bong Joon-ho. E o interessante é que mesmo o seu novo filme tendo sido lançado só agora, em 2025, ele já tinha avisado há muito tempo que ia fazer uma adaptação do livro Mickey 7, do Edward Ashton. Eu li o livro esse ano, gostei bastante, achei uma comédia de ficção científica muito divertida, e no fim desse vídeo, depois que eu fizer a crítica do filme sem spoilers, eu vou fazer alguns comentáriozinhos com spoilers do filme geral e com algumas pequenas comparações do livro. O filme fala de um futuro onde a humanidade já conquistou o espaço, só que para as pessoas sobreviverem em outros planetas com uma atmosfera completamente diferente da Terra, eles precisam fazer testes, e é por isso que eles precisam de alguém como o Mickey Barnes. O Mickey é um rapaz comum da Terra que aceita realizar um dos piores trabalhos possíveis que qualquer um pode querer, que é ser um descartável. Isso quer dizer que o corpo dele passa por uma clonagem e ele é substituído toda vez que bate as botas numa missão. Se o Mickey sofrer qualquer acidente grave, é só recarregar a memória dele dentro da máquina e copiar uma versão nova dele. Isso faz com que ele seja a cobaia perfeita para testar qualquer tipo de contaminação que um novo planeta possa ter para a população poder habitar. Isso quer dizer que ele já bateu as botas várias vezes e a gente já tá na 17ª iteração dele. O problema é que depois de um acidente, ele é abandonado e criam um 18º clone. Só que nesse mundo, o conceito de clones e múltiplos é completamente proibido. A maior preocupação que a maioria das pessoas tem quando vê um filme do Bong Joon-ho nos Estados Unidos é saber se vale a pena mesmo, porque nem todo mundo gosta das obras que ele faz no país. Eu mesmo não sou o maior fã dos filmes dele na língua inglesa, eu gosto do Expresso da Manhã, e acho que o Okja até tem suas qualidades. Agora, será que o Mickey 17 consegue ser tão bom e tão aclamado em qualidade quanto os filmes dele sul-coreanos? Eu tenho que admitir que das obras que ele fez nos Estados Unidos, provavelmente Mickey 17 é a que eu menos gostei. Tem muita coisa interessante nesse filme, muita coisa que dá pra elogiar, principalmente a atuação do Robert Pattinson. Eu gosto muito das escolhas de papéis e de diretores com quem ele vem trabalhando na última década, então sinceramente já é muito velho ficar comparando ele ao personagem de Crepúsculo. O Robert Pattinson funciona bastante nesse filme porque ele entende completamente a proposta do diretor, ele abraça essa premissa e esse mundo absurdo que é construído aqui em Mickey 17, e é até uma pena ver o esforço que ele tá fazendo nessa obra comparado a outros personagens aqui que eu vou falar daqui a pouco, que conseguiram afetar negativamente a experiência pra mim. E quando eu falo que o Robert Pattinson fez um baita trabalho aqui, é porque eu acho que talvez o filme tenha sofrido alguma influência, alguma intromissão de estúdio, por conta de toda a demora que ele passou durante a produção, então eu acho que talvez ele tenha tido uma daquelas exibições teste, e aí o Bong Joon-ho precisou fazer pequenas alterações. Então uma delas que eu não gostei muito, que eu não sei se isso foi alguma coisa pedida pelo estúdio, mas é o excesso de narração desse filme pelo Robert Pattinson. O livro, ele é narrado em primeira pessoa, mas ainda assim no filme tem alguns momentos onde parece que diálogos foram acrescentados para explicar algumas coisas. Então, por exemplo, tem um momento ou outro onde ele narra e ele tá simplesmente dizendo uma coisa que contrasta a situação em que ele está. Só que tem outros momentos onde o diálogo vem para explicar algo que nós já vimos ou que já foi estabelecido anteriormente, como se o público não fosse lembrar de uma coisa que ele viu faz 5 minutos.
elementos. É por isso que eu tô especulando aqui, eu não sei se foi o que aconteceu, mas talvez tenha sido, nesse caso, intromissão de estúdio. Mas como eu falei anteriormente, tem muito mais coisa para se aproveitar além da atuação do Robert Pattinson, principalmente a direção em si do Bong Joon-ho. Tem belíssimas composições que ajudam a criar sequências de ação ou de comédia em primeiro e segundo plano, graças ao enquadramento inteligente e bem planejado do diretor. Então a soma de uma direção competente e um elenco de qualidade fazem com que a maior parte do filme seja bastante aproveitável e bastante divertida, principalmente no âmbito de aventura. Mas não são todos os personagens que são interessantes, e o enredo é provavelmente a parte menos interessante da obra inteira. Muito do livro é aproveitado no filme, mas o Bong Joon-ho toma algumas liberdades e insere algumas subtramas que eu não sei se adicionaram muita coisa e na verdade até talvez tenham atrapalhado. Principalmente todo o ângulo político do filme, que eu sinto que o diretor fez com uma boa intenção, mas a execução foi muito fraca. O filme, na superfície, é uma comédia de ficção científica, ele não deixa de debater algumas coisas mais importantes, ele não deixa de debater questões mais filosóficas, mais políticas, sociais, e como esse futuro da humanidade no espaço, assim como o trabalho do Mickey, afetam essa realidade e a dinâmica de todos esses elementos. O problema é que uma hora ou outra o Bong Joon-ho tenta trazer um debate muito mais sério, porém ele traz aquele humor mais caricato dele, que funciona muito bem em Expresso da Manhã, Okja e também um pouquinho nos seus filmes sul-coreanos, mas aqui ficou simplesmente como se fosse um debate raso, apenas na superfície, onde toda a política é resumida apenas a uma sátira do Donald Trump e da política norte-americana. Isso tá muito claro nos personagens do Mark Ruffalo e da Toni Collette. A Toni Collette até que vai, porque ela faz meio que uma Karen ali, meio genérica, só que o Mark Ruffalo não funciona e ele recebe mais tempo de tela do que seria necessário. E o Mark Ruffalo tá basicamente só usando trejeitos, falas e algumas maneiras ali do presidente dos Estados Unidos para poder fazer a sua crítica, e eu entendo completamente onde o Bong Joon-ho quer chegar com isso. No Expresso da Manhã a gente tinha a personagem da Tilda Swinton, que era super caricata, extravagante, e a gente tinha a mesma coisa com o personagem do Jake Gyllenhaal lá em Okja, que era a personificação desse conceito do capitalismo desenfreado, do consumismo. E eu tô comparando o personagem do Mark Ruffalo com eles dois exatamente por isso. Porque enquanto os outros dois funcionavam mais como um arquétipo para fazer essa crítica do diretor, parece que a personagem do Mark Ruffalo é simplesmente uma sátira sem muito além disso. Tirando talvez uma quase subtrama que é mencionada rapidamente no começo do filme sobre novas questões envolvendo imigração por conta da exploração espacial, até faria sentido criar essa caricatura do governo estadunidense atual, só que no resto do filme ele não tem mais essa conexão temática direta com a figura que ele tá diretamente referenciando. É como se eu fosse fazer uma piada com Elon Musk e eu não aproveitasse a quantidade de besteira que ele já falou na vida para poder fazer uma crítica direta a ele. Isso sem contar que a parte de comédia do filme também não funcionou para mim. Parece que toda vez que o Bong Joon-ho decide trabalhar suas obras na língua inglesa, muito do seu humor se perde. Isso porque eu acho que muito da comédia absurda e caricata dele é melhor compreendida pelo elenco sul-coreano que ele geralmente trabalha. Enquanto seus personagens, ou talvez o elenco estadunidense, trate o material talvez de uma forma muito mais cínica do que excêntrica. Já a parte de ficção científica, pelo menos eu gostei bastante, porque muita coisa foi aproveitada do livro, e o livro é uma ótima ficção científica, pelo menos ali no jeito que ele trabalha o conceito junto com o elemento humano, e isso foi bem aproveitado também na adaptação de cinema. Parece que o cinema estadunidense do Bong Joon-ho continua num caminho muito específico de sátira política através de narrativa de gênero, aqui sendo a ficção científica com um pouquinho de comédia, mas aqui ele encontra o seu ponto mais baixo quando ele tenta repetir algumas formas e trazer uma crítica mais objetiva e direta ao ponto. Porque parece que ele não pensou numa forma melhor de desenvolver alguma dessas ideias, sem que pareça apenas aquele típico discurso superficial e previsível que vários outros diretores conseguem fazer, o que mostra que o Bong Joon-ho é sim um grande diretor de composições, de trabalhar elenco, mas ele ainda vai ter que comer muito arroz com feijão para poder chegar no nível de um diretor como o Paul Verhoeven ou John Carpenter, porque esses dois eram gênios e mestres em construir narrativas sobre luta de classe, debate anticapitalista, utilizando todos os elementos possíveis da ficção científica. E o que me deixou mais decepcionado com toda a proposta do filme é que o Bong Joon-ho tinha literalmente um protagonista considerado descartável dentro dessa sociedade de consumo e de excesso, só que na cabeça dele a única crítica social e política que ele parece conseguir fazer é criar um paralelo com a situação atual dos Estados Unidos
Unidos e da reeleição do Donald Trump. O que assim, eu não tô dizendo que não seja uma crítica inválida, obviamente os Estados Unidos merecem toda a crítica possível, principalmente o presidente atual, porém o Bong Joon-ho não sabe aproveitar a narrativa de ficção científica que ele tem para poder criar algo que vá além disso. Ele poderia trabalhar muito mais coisa com a vasta quantidade de informação desse universo, principalmente considerando a quantidade de informação que ele poderia ter tirado do livro original. E por falar no livro original, aqui vai um pequeno spoiler. Eu acredito que nem todas as adaptações que ele fez aqui foram muito interessantes, e eu não sou o tipo de pessoa que acha que toda obra tem que ser 100% fiel ao material original. Eu gosto quando você adapta ela realmente, porque o filme tem que ser uma coisa própria e o livro tem que ser outra coisa. Pra mim, ele poderia mudar completamente o livro. Ele não chega a mudar nada muito essencial aqui, ele só adiciona mais informações. O problema é que todas as novas informações que ele introduz no filme não adicionam de verdade muita coisa para aquele universo. Então o filme se aproveita muito daquela narração expositiva que eu falei antes, tanto que chega em um ponto da história onde eles criam literalmente um tradutor para poder compreender o que as criaturas daquele planeta estão falando, para poder agilizar e criar um drama maior naquela cena. E tem algumas ideias que são apresentadas no filme que parecem simplesmente remendos ou vieram de uma pilha de ideias descartadas e o Bong Joon-ho pegou de volta, como por exemplo, esse drama envolvendo a mãe do Mickey, que aparece no começo do filme, é mencionado ao longo dele, mas realmente não faz muita diferença, porque é meio que um catalisador para essa coisa dele decidir também ser um descartável, porém todo o desenvolvimento dele acontece independente disso, isso não faz quase nenhuma diferença na trama, parece ser apenas uma coisa inserida para dizer que ele teve um passado antes. E tem um outro elemento introduzido na obra, faltando, sei lá, 5, 10 minutos para ela acabar, que pra mim veio do nada, e o personagem chega até a narrar dizendo que ele tinha constantemente sonhos e visões, e ele tinha essas coisas na imaginação na cabeça, sendo que isso não foi estabelecido em nenhum momento do filme. Veio do nada. Então Mickey 17 pra mim, infelizmente, é o filme mais fraco do Bong Joon-ho nos Estados Unidos. Eu sinceramente tenho que dar aqui a maior parte do crédito pra atuação do Robert Pattinson, porque ele tá realmente incrível, se esforçando e carregando nas costas a obra inteira. Diz aí nos comentários o que você achou de Mickey 17, qual o seu filme favorito do Bong Joon-ho, e não deixe de curtir esse vídeo, seguir o nosso canal e apoiar o nosso projeto. Tá tudo aí na descrição. Até a próxima, tchau!